E aí galera, mais uma videoaula de Biologia, professor Mauro Gomes, método preparatório para vestibulares. Sei que você aí está desesperado, né? Cansado de ficar dentro de casa, doido para assistir às aulas, participar em grupo, mas tem que ser assim galera, não pode ter outro caminho não, você tem que aguardar e ter paciência. Então pessoal do SSA1, você que está entrando agora no ensino médio, o primeiro assunto que você deveria ter visto e provavelmente viu em sala de aula, que deu tempinho para você ver, foi característica dos seres vivos. Conteúdo bastante explorado, né? Todos os anos eles perguntam, porque é bastante complexo, você tem várias características, tudo aquilo que identifica um ser vivo, tá certo? Então, para ser vivo tem que ter algumas características. Eu selecionei aqui 6 características importantíssimas, tá? 6 fundamentais para que você reconheça um ser vivo. Normalmente, todo mundo sabe que ser vivo é aquele que tem vida, né? E para ter vida, tem que ter algumas características. E são essas características que nós vamos ver agora. Vamos começar? Pegue seu caderninho, pegue sua canetinha, anote todas as informações, beleza? Qualquer dúvida, tu sabe que tu pode ir lá na sala de aula do Google que a gente tem, faça perguntas, tá? Tem exercícios. Assim que vocês assim que terminar essa aula, vou colocar lá, mostrar para vocês um monte de exercícios para vocês fazerem deste assunto característica dos seres vivos. Então vamos começar? Características dos seres vivos, vamos reconhecer as características que eu selecionei, as 6 características, tá certo? Primeira característica, todo ser vivo apresenta a mesma composição química. Galera, tem que ter a mesma composição química. Então eu tenho aqui em minhas mãos um aparelho passador de slides. Eu poderia fazer uma pergunta, se isso aqui é um ser vivo, tá certo? Se isso aqui fosse um ser vivo, teria que ter, com certeza, essa primeira característica. A mesma composição química dele é a minha. A minha é a mesma que a dele, tá? Então, se isso aqui fosse um ser vivo, teria que ter a mesma composição que eu falei. Como não tem, automaticamente a gente já descarta como ser vivo. Tá, beleza? Essa é a primeira característica, lembre-se. Apresentar a composição química. Vamos, com esta aula, conhecer cada característica para você não esquecer no dia da prova. Beleza? Segunda característica, apresenta a organização celular. Todo ser vivo tem célula, com exceção dos vírus. Lembre-se disso. Os vírus apresentam patrimônio genético, tem DNA e RNA, é capaz de reproduzir, tá certo? Quando está dentro de uma célula. Os vírus não possuem células, então é o único ser vivo que não tem célula. Ele é chamado de ser acelular. Então, a partir de agora, vocês conhecem a segunda característica dos seres vivos, apresentarem células. Então, todos têm células, tá? Todos, com exceção de quem? Dos vírus, tá? Isso é novo. Os vírus eles foram classificados como seres vivos está fazendo 10 anos praticamente que eles foram classificados como seres vivos. Então ficava aquela dúvida, se era vivo, se não era vivo, e ficava aquela confusão, aí bater o martelo. É considerado ser vivo, por quê? Porque tem patrimônio genético e é capaz de reproduzir dentro de uma célula. Segunda característica, saiba disso que nós vamos ver a organização celular. Célula animal, célula vegetal, célula procarionte, célula eucarionte, unicelulares, pluricelulares, tudo isso está na nossa videoaula de hoje, beleza? Terceira característica, possui um ciclo de vida, tá certo? Tudo que tem vida tem um ciclo de vida, tem que nascer obrigatoriamente e tem que morrer obrigatoriamente, nasce e morre, tudo que tem vida nasce, tudo que tem vida morre. No meio do caminho tem algumas etapas que vocês vão conhecer cada etapa do ciclo de vida. A partir do momento que você tem um ciclo de vida, você tem um nível de organização. Os seres vivos apresentam um nível de organização e tem um ciclo de vida. Essa é a terceira característica que nós vamos ver já. Quarta característica, tem metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações químicas para a produção de energia. Então, tudo que tem vida tem metabolismo. Tem vários tipos de seres com vários tipos de produção de energia. Então, eu vou selecionar para vocês o processo respiratório e o processo fotossintético. A respiração e a fotossíntese são processos de obtenção de energia que utilizam o metabolismo. Tá? Quinta, todos os seres vivos são capazes de reproduzir. Todos são capazes de reproduzir. Eu tenho uma reprodução sexuada e tenho a reprodução assexuada.
nós vamos ver essa capacidade. A reprodução é a capacidade mais importante dos seres vivos. Sexta e última, que eu coloquei aqui, são capazes de responder a estímulos do ambiente. Então, essa é uma particularidade dos seres vivos. Tanto vegetal, como animal, como monera, como protista, eles são capazes de reagir ao organismo. Existe a sétima, que a gente não colocou aqui, que é a capacidade de evoluir. Todo ser vivo evolui, tá? A questão da evolução, que eu vou deixar esse assunto mais para o segundo, terceiro ano, mas a evolução é uma característica dos seres vivos. Então, eu selecionei 6. Essas 6 aqui é que eles exploram mais na prova do SSA, tá? Então, vamos começar a brincar. A primeira, a composição química. Em relação à composição química, vocês devem se lembrar, todo ser vivo, gente, tem a mesma composição química. Todos são formados por carbono, tá? Se você observar direitinho, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. É obrigatório em todo ser vivo. Todo ser vivo tem essa composição aqui. Por isso que a gente tem que lembrar no dia da prova. O dia da prova, chomps, ó, chomps, parece mais um salgadinho, né? Chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Existem outros componentes, mas esses aqui são obrigatórios e estão presentes em todo ser vivo, tá? Essa é a composição química que eu tanto falei para vocês, chomps, tá? Esses compostos químicos aqui, que são inorgânicos, esses compostos químicos inorgânicos, que foi a aula passada que nós tivemos, a bioquímica celular, eles são capazes de produzir substâncias orgânicas no nosso corpo, como carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, é um composto inorgânico formando compostos orgânicos. Então, na sua composição química, você tem estruturas inorgânicas, chomps, lembre-se disso, chomps, para formar estruturas orgânicas, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Foi rapidinho, tá certo? Você precisa saber só disso no momento, para não errar na sua provinha. Só precisa saber disso, a composição química. Então, a composição química é única, beleza? Segunda característica, organização celular. Então, a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Então, você vai ter lá, no segundo capítulo do livro de vocês, citologia. Então, tudo sobre a célula, tá? No momento, você só vai conhecer que os tipos de células. Os tipos de células. Então, primeiro, a célula procariota é a célula que é incompleta. Ela não tem a parede interna do núcleo, tá certo? Ou seja, a carioteca. Ela não tem. Ela só tem membrana, citoplasma e material nuclear. Então, ela é uma célula incompleta, a célula procariota. A célula procariota, ela é encontrada no reino Monera, só no reino Monera, nas bactérias e nas algas azuis, conhecidas como algas azuis, que são as cianobactérias. Então, o reino Monera são os únicos que apresentam células o quê? Procariotas. A célula procariota, ela é incompleta, como eu falei para você. Ela apresenta membrana dupla, tá certo? Ela apresenta uma membrana dupla. Essa amarelinha aqui é a parede celular. Lembre-se, a parede celular é diferente de membrana celulósica. A membrana celulósica é encontrada nos vegetais e a parede celular é encontrada nas células procariotas. Eu tenho ainda a membrana plasmática, tá certo? Observe aqui a membrana plasmática. O verde, eu tenho aqui o citoplasma e eu tenho aqui o material genético, a cromatina dessa bactéria. Aqui, provavelmente, não, é uma bactéria e só tem uma estrutura chamada ribossomos, como a organela citoplasmática dentro delas, tá? Então, isso aqui é uma célula procariota. Se fosse uma célula eucariótica, ela deveria ter uma membrana protegendo essa estrutura aqui, ó. Como ela não tem, ela é considerada uma célula procariota. Então, lembre-se, o reino Monera formado por células procariotas. Bactérias e cianobactérias apresentam esse tipo de célula. Beleza? Eu tenho agora as células eucarióticas, elas são células completas. Elas já têm as 3 estruturas, membrana, citoplasma e núcleo. E o núcleo protegido por uma parede chamada de carioteca. Beleza? Quem tem células eucarióticas? Os fungos, tá? Os fungos, os protistas, os animais e os vegetais. Beleza? Então eu tenho células procariotas, moneras, eucariotas, fungos, protistas, animais e vegetais.
Eu tenho aqui o exemplo, a célula animal, tá? Essa célula animal, se você observar direitinho, eu tenho uma estrutura aqui, a membrana plasmática, ela tem a membrana simples, o citoplasma rico em organoides, como mitocôndrias, tá certo? Retículo endoplasmático, liso e rugoso, vacúolos, centríolos. Observe aqui a carioteca em azul. Aqui é a carioteca, aqui dentro fica o material nuclear. Essa parte azulzinha aqui protege o material nuclear. Esta é uma célula eucariótica. E agora vocês vão ver a célula vegetal. A célula vegetal tem parede dupla. Lembre-se que eu disse, parede celular, bactérias. Membrana celulósica, vegetais. A membrana celulósica, a membrana plasmática. Tá? Observe aqui o cor-de-rosa, tá? Seria a carioteca, também rica em organoides do seu citoplasma. Então, lembrando, revisando para todos, células procariotas incompletas, células eucarióticas completas. Quem tem células procariotas? O reino Monera. E quem tem as células eucarióticas? Todos os outros reinos, tá? Vai errar não? Erre não. Então, célula, a unidade básica de todo ser vivo. Eu tenho aí os seres unicelulares, é fácil, né, pessoal? Os seres unicelulares são aqueles que apresentam uma célula só, não formam tecidos. Isso é quem tem moneras, protistas, fungos, tá? Moneras, protistas e fungos apresentam células, são seres unicelulares. Eu tenho aqui as bactérias, eu tenho aqui algumas algas unicelulares, tá entendendo? Todos esses seres aqui que apresentam uma célula apenas são chamados de seres unicelulares. Um bizu, para você ter ideia, normalmente, ou sempre, né? Porque a gente não pode dizer que sempre na biologia, porque tem alguém que descobre alguma coisa, mas normalmente todo ser unicelular é microscópico, tá? Todo ser unicelular é microscópico. Então, mas nem sempre todo ser microscópico é unicelular. Então você vai ver essa coisa assim que para reconhecer um ser unicelular ele tem que ser o quê? Microscópico, tá? Já os seres pluricelulares, eles apresentam tecidos, tá? É uma reunião, um conjunto de células. Mas tem tecido verdadeiro e tem tecido falso. O que tem tecido falso não forma órgãos. É o caso dos fungos, é o caso das algas, protistas, tá? Tem tecido, mas não é verdadeiro. E quem tem tecido verdadeiro são aqueles que formam os órgãos, no caso dos animais e os vegetais. Então eu tenho aqui, tá? As algas, seres pluricelulares, os fungos, seres pluricelulares, os animais e os vegetais. A diferença desses seres pluricelulares eu acabei de dizer. Aqui tem tecido falso e aqui tem tecido verdadeiro. Tá muito difícil? Tá nada. Começamos agora a segunda característica. Vamos partir agora para a terceira característica. A terceira característica é o ciclo de vida. Lembre-se que todo ser vivo tem um ciclo de vida. O ciclo de vida começa com o nascimento. Tudo tem que nascer, tá certo? Lembre-se, nascer não é quando você saiu de dentro da sua mãe. Nascer é quando as células reprodutoras se encontraram. Tá? Todo ser vivo nasce. Nasce através da sua reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada. A partir do momento que nasce, ele vai agora crescer. Crescer é chegar ao número total de células, tá, gente? Não é em altura, não é em espessura, é em quantidade total de células. Você deve se lembrar que você passou 9 meses dentro da barriga da sua mãe, não é? Passou 9 meses. Esses 9 meses dentro da sua mãe foi para que você crescesse. Lembre-se, não é em comprimento, não é em largura. Crescer é chegar a um número total de células. Cresceu, você a partir de agora vai desenvolver. Normalmente a gente usa o termo desenvolver para que a gente use o cérebro, fique mais desenvolvido, mais inteligente. Não. Em biologia, desenvolver aqui no ciclo de vida, desenvolver é que você esteja pronto para as condições externas, pronto para se adaptar ao ambiente, ou seja, os seus sentidos estejam prontos para esse desenvolvimento. Entendeu? Lembre-se, desenvolver é estar pronto. Mesmo sendo um vegetal que não tem sistema nervoso, ele tem que passar o período embrionário se desenvolvendo para suportar todas as condições do ambiente. Após o desenvolvimento, você tem a reprodução, tá? A reprodução
se vocês observarem direitinho, um exemplo muito claro, muito legal, os insetos. Os insetos, eles têm uma característica bem peculiar. Eles só vão voar, tá, mesmo, quando vão reproduzir. Enquanto eles não voam, eles não desenvolveram e não vão reproduzir. Eles só vão reproduzir quando vão voar. Os insetos têm a capacidade de voar. Então, esse período, que no caso dos humanos, a gente chama de puberdade, então, você nasce criancinha. Você já pensou que você bebê já reproduzindo, né? Então, você está se adaptando até chegar à puberdade para poder reproduzir. Então, a reprodução é obrigatória em todo ser vivo. Todo ser vivo envelhece, minha gente. Todo mundo envelhece. Envelhecer é não mais produzir a quantidade de células que o seu corpo produzia normalmente. Tá certo? Se você observar o professor Mauro é considerado por muita gente por um cara velho, por causa da idade, tá certo? Por causa da idade, né? Mas Mauro é considerado velho, os humanos são considerados idosos e velhos a partir do momento que ele perde a capacidade de produzir células. Se vocês observarem bem direitinho, alguns idosos começam a ter rugas, começa a diminuir a massa muscular, começa a encolher um pouquinho. Por quê? Porque seu corpo parou de produzir células. E quando o corpo para totalmente de produzir células, você morre. É a morte natural, certo? Morte é parar de produzir células. Esse é o ciclo de vida, que normalmente você consegue ver nesse período de chuva nos sapos, tá? Os sapos adultos, né? Esses aqui que vocês estão vendo, vão morrer, né? Vão, com certeza, que chega o tempo deles. Antes de morrerem, eles vão ter que reproduzir. Da reprodução vem para o ovo, que o ovo vai se desenvolvendo. Então esse ciclo de vida, que é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer, é obrigatório em todo ser vivo. Não tem para onde correr, galera, não tem para onde correr. Beleza? Deu para matar? Se você entender o ciclo de vida, você agora vai entender o nível de organização, tá? O nível de organização de cada ser vivo. Lembre-se, todo ser vivo sofre aquele desenvolvimento, aquele crescimento, e a partir do momento que ele cresce e desenvolve, ele vai agora estar pronto a viver no ambiente. Então, mas para isso, ele precisou ser formado, ser gerado, ser totalmente preparado para viver. Então, essa sequência começa com uma pequena estrutura que a gente viu lá em bioquímica, o átomo. Todo ser vivo é formado por átomos, átomos orgânicos e átomos inorgânicos. Quando esses átomos se reúnem, eles formam uma molécula, tá? Molécula orgânica. Eu tenho, por exemplo, o DNA, que é uma molécula, tá? O DNA, que é uma estrutura importantíssima. Quando eu tenho uma reunião de moléculas, eu tenho um orgânulo, um pequeno órgão como o ribossomo, como mitocôndrias, como os centríolos, tá? Isso são os orgânulos, estruturas pequenas demais, que são formadas por moléculas orgânicas. Os orgânulos se reúnem e formam uma célula. A célula é a menor estrutura viva de um ser vivo. Então, as células são formadas por orgânulos, os orgânulos são formados por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Essas são as estruturas microscópicas, tá certo? Apesar de que existem células microscópicas e células macroscópicas. As microscópicas são aquelas que só podem ser vistas com auxílio de um aparelho óptico, que nós chamamos de microscópio. E aquelas macroscópicas são que não precisa de nenhum aparelho. Por exemplo, a gema do ovo, ela é macroscópica. Vocês já devem conhecer, por exemplo, vocês já devem ter visto uma alga que vocês encontram lá na praia, parecido com os cachinhos de uva, né? Aquelas bolinhas. Sabe o que é aquilo ali? Célula microscópica ou macroscópica? Macroscópica. São células macroscópicas. Então tem como você ver. No nosso corpo tem uma célula macroscópica. No caso, as mulheres têm. O óvulo, ele tem em torno de 1 milímetro a 2 milímetros, é uma célula gigante. Ela é uma célula macroscópica. Quando as células se reúnem, formam o tecido. Eu tenho 4 tecidos no meu corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Você vai ver isso em histologia, lá no meio do ano, ou está quase chegando no meio do ano, né? Do tecido. Os tecidos reunidos vão formar os órgãos. Ali tem o osso, mas eu tenho o músculo, o coração, o fígado, eu tenho vários órgãos no corpo. Os órgãos são formados por tecidos, os tecidos são formados por células, as células são formadas por orgânulos,
Sigo essa sequência, não erro não. Os órgãos formam agora o sistema. Eu tenho um sistema digestório, sistema respiratório, tenho vários sistemas que são formados por vários órgãos. Quando todos os sistemas estão reunidos, eu tenho um organismo. Vocês estão vendo agora um organismo que é formado por vários sistemas. Percebeu? Quando esses organismos se juntam, que é o caso do método, que vocês estão sempre se reunindo no método para estudar, eu tenho uma população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se é da mesma espécie, eu tenho uma população. Quando eu junto várias populações de indivíduos diferentes, eu tenho uma comunidade. A comunidade é um conjunto de populações. Essas comunidades, quando se reúnem, formam um ecossistema. E esse ecossistema vai formar a biosfera, que é o conjunto de todo ser vivo da Terra. Aqui você tem o nível de organização ecológico e aqui você tem o nível de organização microscópico. Tá? Esse é o microscópico e esse é o ecológico. Então, quando vocês sempre colocam na prova lá, de que é formada uma comunidade? De que é formada uma comunidade? De populações, tá certo? Populações diferentes. Beleza? Não foi fácil o nível de organização? Vamos ver agora aquele metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações químicas fundamentais para todo ser vivo, para a produção de energia. Então, a nossa alimentação, você se alimenta com o único objetivo de ter energia no final. Você respira para ter energia no final. Essa produção de energia é importantíssima para que você faça todas as suas atividades. Não só, eu estou falando de você, mas para todo ser vivo tem que ter metabolismo. No metabolismo, eu preciso da ajuda de dois organóides importantes. Esse daqui que é chamado de quê? Cloroplasto, tá? E esse daqui que é chamado de mitocôndria. Na mitocôndria, vocês vão conhecer já o ciclo de Krebs, que é o ciclo responsável pela produção de energia, onde eu utilizo o calor e vai produzir ATP. ATP é a nossa energia, que é o trifosfato de adenosina, tá certo? Aqui eu tenho, beleza, o trifosfato de adenosina, quase um trava-língua, né? O cloroplasto, que também utiliza o calor, tá? Que vai nos fornecer a glicose. A glicose entra no processo metabólico da gente para a produção de ATP. Então lembre-se, esse conjunto de reações aqui, para produzir energia, é chamado de metabolismo. Eu tenho aí, gente, dois tipos de metabolismo. O anabolismo e o catabolismo. Para você não esquecer, anabolismo constrói e o catabolismo destrói. Então, para você ter ideia, o catabolismo, quando você está comendo, se alimentando, ele não vai ter que ser quebrado o alimento? A partir do momento que ele é quebrado, que ele é transformado, é o catabolismo. Tá certo? Esse é o catabolismo. Quando tudo é quebrado e é transformado, você vai utilizar esse material para a produção de energia, o anabolismo. Então eu tenho construção e eu tenho a destruição. Destruição, construção, anabolismo, catabolismo. São tipos de metabolismo, tá certo? Tipos de metabolismo. Então lembre-se que o catabolismo, ele transforma substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, tá certo? Na nossa próxima videoaula, tá certo? Eu vou dar continuidade aos tipos de características dos seres vivos. Espero que você esteja atento até aí. Nós vimos até aqui metabolismo e os tipos de metabolismo. Na próxima aula, nós iremos continuar com a próxima característica. E eu aguardo vocês lá.